falar agora sobre ensaio clínico randomizado. O mais alto grau de evidência científica quando a gente discute sobre intervenção ou terapêutica são os ensaios clínicos. Observe que nós temos o megatrial, que é quando o ensaio clínico tem mais de 1.000 pacientes, e abaixo de 1.000 pacientes nós denominamos como ensaio clínico randomizado propriamente dito. Acima do ensaio clínico, só a revisão sistemática de ensaios clínicos quando relacionados à terapêutica. E por isso, que a gente vai discutir especificamente sobre os ensaios clínicos randomizados e controlados. E eles são randomizados e controlados quando a gente compara o desfecho de grupos que recebem diferentes intervenções, e em geral nos ensaios clínicos nós temos grupos, um deles seria o grupo experimental, ou o grupo tratado, aquele em que o tratamento será testado. Temos um segundo grupo, que é o grupo controle, ou grupo de comparação, é aquele que pode receber um tratamento não ativo, que chamamos de placebo, ou o tratamento padrão, o standard. E nesse caso também nós podemos ter outros grupos experimentais adicionais, além dos dois anteriores. A maior vantagem dos ensaios clínicos é porque com ele é possível demonstrar a causalidade, isto é, mostrar que aquele tipo de tratamento realmente teve alguma efetividade sobre os pacientes tratados. E além disso, nós temos duas técnicas que vamos discutir um pouco mais adiante, que é a alocação aleatória ou randomização, que através dela nós podemos controlar o viés de seleção, e o mascaramento, que é uma técnica que nos ajuda a controlar o viés de aferição. Esses dois vieses, o viés de seleção e o viés de aferição, são os erros ou vieses mais frequentes em pesquisa. O viés de seleção é quando a gente seleciona a amostra, e o viés de aferição é quando a gente mensura as variáveis ou os desfechos dos participantes da pesquisa. Então, os ensaios clínicos randomizados, eles nos permitem utilizar essas duas técnicas que são extremamente eficientes quando a gente quer avaliar algum tipo de terapêutica. E quanto às desvantagens, eles em geral são bastante caros, a gente precisa de financiamento substancioso para fazer uma pesquisa com esse tipo de alinhamento. Eles levam algum tempo, eles consomem tempo. Em geral, tratam de uma questão clínica restrita, e principalmente já que é tratamento, todo tratamento tem algum efeito colateral. Então, ele expõe participantes a potenciais danos. Eu vou usar o conteúdo de um artigo que foi publicado na revista Lancet em 2017, que é bastante interessante. Ele tem o Orbita, ele tem o objetivo de avaliar a eficácia da intervenção cardíaca percutânea em relação ao placebo. O desfecho dele foi basicamente melhorar a capacidade de exercício em pacientes com doença coronariana grave. E, em geral, os pacientes selecionados foram aqueles que já estavam recebendo algum tipo de terapia médica. Bom, essa pesquisa, o Orbita, ele é composto de duas fases principais. Uma primeira fase, o que a gente chama de fase de otimização médica, que durou 6 semanas, é uma fase pré-aleatorização, onde houve uma padronização do tratamento clínico e uma avaliação dos desfechos em nível basal. Depois o paciente foi randomizado em dois grupos, o grupo de intervenção percutânea e o grupo de placebo, e acompanhado por mais 6 semanas. Essa é a segunda fase, a fase pós-aleatorização. E no final dela, o paciente teve os desfechos novamente avaliados. Como eu falei anteriormente, na fase pré-aleatorização, o paciente teve a medição das variáveis basais, uma fase extremamente importante no ensaio clínico. E nessa fase,
se coleta dados sobre o paciente, informações principalmente para a posterior localização do participante de pesquisa, variáveis descritivas dos pacientes, como idade, gênero, escolaridade. Nessa fase, a gente pode medir variáveis que são fatores de risco para o desfecho. Em geral, muitas vezes, a gente coleta sangue, fragmentos de tecido para bancos de materiais, e o mais importante de tudo, é nessa fase que a gente mede a variável de desfecho. Já que a gente quer avaliar a terapêutica e a gente tem um desfecho principal para mensurar essa terapêutica, a gente precisa avaliar esse desfecho antes de iniciar o tratamento e depois dele, para comparar um momento com o outro e verificar se realmente houve algum, uma melhora nesse indicador. Aqui é a tabela, uma tabela que mostra as variáveis basais, é uma tabela obrigatória. Em geral, é a primeira tabela de um ensaio clínico, onde se avalia a idade, sexo, nesse caso se avaliou a presença de diabetes, hipertensão, índice de massa corpórea dos dois grupos, o grupo de intervenção coronariana percutânea e o grupo placebo. Então, essa tabela é uma tabela que está presente em todo ensaio clínico, e é muito importante que a gente possa avaliá-la com cuidado e com calma. Bom, existem as duas técnicas importantes que eu já falei antes, a randomização. A randomização é a base do ensaio clínico. O ensaio clínico randomizado ele tem um ganho de qualidade muito grande. Existe o ensaio clínico não randomizado, que a gente chama também de quase experimental, que na verdade ele não tem a mesma importância em termos de evidência científica que o ensaio clínico randomizado. Portanto, ele é fundamental para o ensaio clínico. Para o ensaio clínico ser considerado realmente importante, ter evidência científica, ter valor como evidência científica, ele precisa ser obrigatoriamente randomizado. E duas características são extremamente importantes. A primeira é que o procedimento deve realmente alocar tratamentos aleatoriamente. Realmente deve haver um sorteio, e esse sorteio, esse procedimento de sorteio ele precisa estar descrito na metodologia. E, além disso, as alocações também devem ser invioláveis. Isso também deve estar garantido na metodologia, que além de haver sorteio, esse sorteio ele deve ser inviolável. E a randomização ela garante que fatores como idade, gênero e outras características basais sejam distribuídas igualmente entre os dois grupos, entre o grupo tratado e o grupo de comparação. O mascaramento. Bom, o mascaramento é uma técnica onde ninguém deve saber para qual dos grupos cada um dos participantes foi alocado, nem o paciente, nem ninguém que esteja relacionado a ele. Ele é mais difícil de ser implementado do que a randomização, principalmente devido a problemas logísticos. E algo interessante a ser discutido é que deve haver um mecanismo rápido para o que a gente chama de desmascaramento. Por que isso? Porque algumas vezes o paciente pode desenvolver uma doença aguda, e nesse caso é preciso conhecer o tratamento que ele está sendo submetido para que ele possa ser tratado. E quando o mascaramento não for possível, é preciso, é necessário, é importante que o motivo pelo qual o mascaramento não foi implementado seja descrito no artigo ou no relatório final da pesquisa, e nesse caso a gente precisa adotar o que a gente chama de desfechos hard. O que é isso? São desfechos mais robustos, né? São desfechos numéricos, desfechos que podem ser comprovados, baseados em medidas resistentes a vieses. Quando tanto o paciente quanto a pessoa que está fazendo a aferição estão mascaradas, a gente chama isso de mascaramento duplo. E quando apenas o paciente está mascarado e eventualmente não seja possível que a pessoa que está aferindo, fazendo a mensuração, esteja mascarada, a gente chama isso de mascaramento simples. O ideal é que a gente tenha uma pesquisa com a técnica de mascaramento duplo em vigência.
O momento da randomização e do mascaramento. Então, primeiro nós selecionamos a amostra e após a amostra ter selecionada, após os participantes terem preenchido os critérios de inclusão e exclusão, é que é feita a randomização em 2 grupos, o grupo tratado e o grupo comparação. O grupo tratado e comparação, todos dois devem estar mascarados, como também a pessoa que está fazendo a mensuração da intervenção. Então, esse é o momento da randomização e esse aqui é o momento do mascaramento, para a gente ter uma ideia temporal dessas 2 técnicas extremamente importantes no ensaio clínico. Aqui é uma tabela que mostra os desfechos, a medida dos desfechos principais e secundários, que também é uma tabela bastante informativa e interessante. E na análise do resultado, nós podemos optar por 2 técnicas. A primeira é que a gente chama de análise de intenção de tratar. O que é isso? Na análise de intenção de tratar, a gente compara os desfechos nos grupos de estudo de acordo com sua alocação aleatória. Isto é, nós respeitamos a randomização, de forma tal que mesmo que os participantes violem o protocolo ou até mesmo abandonem a intervenção, eles seriam mantidos nos grupos pelos quais foram alocados, contabilizando assim os desfechos. Uma situação como essa, nós acabamos subestimando o efeito total do tratamento. Porém, a análise por intenção de tratar, ela é extremamente valorizada. É o tipo de pesquisa que é valorizado. Por quê? Porque a razão de fazer um ensaio clínico randomizado é pela randomização. A randomização é uma das técnicas mais importantes no ensaio clínico e a análise por intenção de tratar, ela respeita essa randomização. Por isso é que ela é valorizada na prática e pela maior parte das revistas do mundo inteiro. E a outra técnica é a análise por protocolo. Na análise por protocolo, nós incluímos apenas os participantes dos 2 grupos que cumpriram mais de 80% do tratamento de cada grupo, evidentemente. Os pacientes que aderem ao estudo e os que não aderem pode diferir em fatores diretamente relacionados ao desfecho, e por isso eles podem enviesar na direção conservadora, isto é, na análise por protocolo há uma tendência de favorecer o H0, isto é, não detectar diferença entre os 2 grupos. Em geral, a equipe, o grupo que está fazendo a pesquisa, eles declaram se utilizaram a análise por intenção de tratar ou por protocolo. Porém, a gente pode verificar isso no fluxograma. Todo ensaio clínico tem um fluxograma como esse. Esse aqui é o fluxograma do Orbita. Eu vou dar um zoom para que a gente consiga avaliar melhor a técnica por intenção de tratar. Então, aqui nós temos 2 grupos, o Orbital usou 2 grupos, um grupo em que os pacientes foram submetidos à intervenção coronariana percutânea e um outro que não foram submetidos, foi o grupo placebo. Tá? Nós temos 105 pessoas alocadas no grupo de intervenção coronariana percutânea e 95 pessoas alocadas no grupo placebo. Isso consta no fluxograma do artigo. Do grupo tratado, uma pessoa não fez a intervenção, uma pessoa que foi sorteada para esse grupo não fez o procedimento. Tá? Portanto, nós temos um resultado de 104 pessoas submetidas ao procedimento. Porém, observe que essa pessoa não tratada foi contabilizada, foi avaliada como se tivesse sido feita. É por isso que nós chamamos de análise por intenção de tratar, o Intention to Treat Analysis. Isto é, porque mesmo que o paciente sorteado, o paciente randomizado para o grupo, não tenha feito o tratamento, ele é contabilizado nesse grupo como se tivesse sido feito. Já os 95 pacientes alocados no grupo placebo, observe que 4 pessoas, apesar de ter sido sorteada para não fazer o tratamento, tá, eles acabaram se submetendo à intervenção coronariana percutânea, por algum motivo.
resultando em 91 pacientes restantes. Desses 91, 4 acabaram desistindo por alguma forma, eles foram retirados do grupo por algum motivo, resultando em 87 pacientes. Só que, olha o que aconteceu, se juntou, foram os 4 pacientes submetidos ao procedimento de intervenção coronariana, acabaram sendo avaliados junto com os 87, como se eles tivessem sido respeitando a randomização para o grupo placebo original. Então, a técnica de intenção, por intenção de tratar, o intention to treat analysis, é basicamente, tem basicamente essa característica. E eu repito que ela é a mais valorizada do ponto de vista científico quando a gente discute ensaios clínicos randomizados. É importante também falar sobre o CONSORT. O que é o CONSORT? O CONSORT, ou Consolidated Standards of Reporting Trials, ele foi criado na década de 90 para melhorar a qualidade do relato dos ensaios clínicos randomizados. E ele consta de um checklist, uma lista de checagem e de um fluxograma. Esse checklist ele contém 22 itens, e a omissão de um ou mais desses itens pode se associar a desvios na avaliação do efeito do tratamento. Então, quando você escreve um artigo, é muito interessante, é muito importante que você leia o consort e respeite esses itens do consort. E ele também é muito utilizado para avaliar a relevância e a confiabilidade dos resultados, isto é, se você tem um artigo onde vários desses itens estão faltando, pode ser um sinal de pouca confiabilidade desse artigo. Então aqui tem alguns dos itens, observe que ele aborda desde o título, método, resultado, conclusão. Aqui tem o fluxograma sugerido para o consort, onde você precisa descrever a inclusão, a alocação, o segmento análise. A gente já viu, eu já mostrei um pouquinho antes, o fluxograma do artigo órbita. Então, todo ensaio clínico deve possuir um fluxograma como esse. Também todo ensaio clínico ele deve ser registrado. Além da liberação do Comitê de Ética e Pesquisa, ele precisa ser submetido a um registro clínico. No Brasil existe o REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. E em caso de dúvida, se você tiver alguma dúvida se o seu ensaio clínico, sua pesquisa clínica deve ser registrada ou não, recomenda-se o registro desse estudo. Qual é o momento mais adequado para o registro? Logo após a aprovação do Comitê de Ética e antes do recrutamento do primeiro paciente. Eu devo advertir que hoje as revistas estão exigindo que o ensaio clínico seja registrado antes mesmo do recrutamento do primeiro paciente.